Como é que é, pessoal? Seja bem-vindo a mais um corte. Aqui é o Samuel da Costa e para vocês o senhor Rodrigo Silva com uma curiosidade de espantar. No Gênesis tem a idade dos patriarcas. Tanto fulano viveu tantos anos, tirou fulano, viveu tantos anos. Quando você faz aquela conta da idade dos patriarcas, mas há divergências, porque tem o Gênesis escrito em hebraico, tem uma versão dele para o grego, que dá uma diferença nos números ali. Pequena, mas dá. Mas dá em torno de um pouco mais de 6 mil anos, desde aquele período ali até hoje. Números aproximados, tá bom? Aí o que acontece? Então a Terra tem 6 mil anos. Quando você cruza isso com o paleontólogo, que fala assim, não, tem milhões de anos, isso que parece uma estupidez, uma tonteria. Mas vamos com calma. Em primeiro lugar, a invenção da escrita. Se você pegar os primeiros livros que estudaram a invenção da escrita no século XIX, eles falavam que a escrita foi inventada em 5.000 a.C., depois 4.000, 3.800, 6.500. Hoje, na melhor das hipóteses, a invenção da escrita é de 3.100 para cá. Você entendeu? Então, de história escrita mesmo, eu tenho em torno disso aí. De história registrada, escrita registrada. E esquece Bíblia por enquanto, daqui a pouco eu vou na Bíblia. E as manchas na parede. Exatamente. Da caverna. Exatamente. Aí, o que vai daí pra trás tem um pouco de especulação. Mas vamos devagar. Deixa eu falar da questão do crente. Teve um bispo chamado Asher, que ele fez as contas dele lá e ele colocou até a data e a hora da criação de Adão. Adão foi criado, acho que no dia 21 de outubro de 4004 a.C., 3 horas da tarde, uma sexta-feira. Porra, o cara é foda. Aí muita gente pegou isso e popularizou e tudo mais, mas se você perguntar para o Rodrigo, é impossível saber um negócio desse. É impossível, sabe? Qualquer datação histórica que passa de 1400 a.C. para trás, isso eu posso responder como crente ou como descrente. Ela começa a ficar especulativa. Porque quando eu falo para você que a 18ª dinastia foi mais ou menos no século XV a.C., com base em que eu tô falando, você pega as dinastias egípcias, que estão ali, tem a Pedra de Palermo, você tem Heródoto, você tem... E vai cruzando pelos faraós e tem uma ideia mais ou menos. Só que tem muitos buracos. Agora encontraram, em 2016, a tumba de Senebekai, que era uma dinastia inteira que estava perdida. Tem dinastias que foram paralelas. Então a gente, de 1400 a.C. para trás, começa a ficar especulativo pro historiador. Quando eu pego a Suméria, na Mesopotâmia, os caras falavam assim, olha, isso aqui aconteceu no 3º ano do reinado do rei Ibibissim, rei de Ur. Tá, mas o 3º ano do reinado de Ibibissim significa o quê? Eles não tinham um calendário padrão. Então, você fala assim, pô, o Igor já tá trabalhando aqui, já tem 2 anos. Então, no 2º ano de trabalho do Igor aqui, tá, mas o 2º ano de trabalho do Igor significa o quê? Quando a gente encontra um tablete cuneiforme com uma informação astronômica, cara, isso é muito bom. Se eu encontro lá assim, no 2º ano do reinado do rei Ibibissim, teve um eclipse solar. Aí eu vou no meu amigo astrônomo, ele faz aqueles esquemas lá de voltar à Terra no computador, Voltar né? ao ciclo Voltar ao ciclo estelar, né? E ele consegue me falar, no calendário atual que a gente usa, qual foi a hora precisa de um eclipse solar visível na Mesopotâmia, naquela região. Se tinha, até dá pra ver se tinha nuvem, se não tinha nuvem. Caramba, é muito bom isso. Eu usei isso pra falar de datação da morte de Cristo e tudo mais. Não como um astrônomo, que eu não sou astrônomo. Isso aí você põe na mão do cara e ele te devolve. Opa, então no dia 23 de abril de 2005... é isso aqui. Aí eu vou descobrir se o cara usava um calendário lunar, solar, lunisolar. Aí depois que você vai cruzando todos esses dados, lembra quando tinha o CSI que o cara punha na parede a fotografia e ia puxando com os barbantes? Sim. Já fazendo aquele cômputo ali. Então a gente trabalha com algumas evidências, mas certeza histórica absoluta a gente não tem das datações. Sim. Hoje, por essas coisas, a gente chega mais ou menos a 3.100 a.C. O que vai daí pra trás é especulativo. Aí o cara olha a parede lá, o desenho rupestre, e já teve o desenho rupestre, só pra você ter noção que as datas são altamente especulativas. Sabe a Luzia? A Luzia, eu já encontrei umas 4 ou 5 diferentes datações para Luzia. Tem gente que coloca a presença do homem aqui no Brasil em 25 mil anos atrás. Tem gente que coloca há 45 mil anos atrás. Pô, 25 mil para 45 mil é muita diferença, entendeu? Quando o homem chegou na América, 250 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, um disparate tão grande que você vê que os caras também estão estimando. Agora, se eu trabalhar com a ideia de que Deus pode ter criado e que Adão é uma figura histórica, eu posso ter colocado Adão um pouco antes ali do período do bronze, 4.000 a.C. aproximadamente. E a história que a Bíblia conta vai ser dali para diante. E de Adão para trás? Aí que vem a questão. Daí você tem 2 opções. Ou você pode trabalhar como o Teilhard de Chardin, que falava que Adão foi o primeiro exemplar do Homo sapiens sapiens. Ou eu posso trabalhar com a hipótese, e eu posso argumentar isso se vocês quiserem, que a história do Gênesis não é uma lorota, que Deus veio, que se Deus existe, basta para que o milagre aconteça, basta Deus existir e ser todo poderoso. Ponto. Basta isso. Se ele resolveu...